Vamos resolver agora então os exercícios sobre plano cartesiano da página 614 do livro de vocês. Então, vem comigo. Ó, número 1. Marque num plano cartesiano os pontos. Então, aqui nós vamos treinar, né, como marcar esses pontos cartesianos aqui. Ó. Então, vem comigo. Ó. 3 e 4. Lembrando que aqui nós temos a coordenada x e aqui nós temos a coordenada y. Então, nós vamos marcar aqui 3 no x e 4 no y. Então, aqui está esse pontinho. Ó. Esse é o ponto A. Coordenada 3 e 4. Né? Depois nós temos o B, que é menos 1 e 2. Então, nós temos menos 1 no x e 2 no y. Então, está aqui. Ó. Vamos só colocar essa marcação, fica melhor para vocês enxergarem. O C, ele é o ponto 0,5. Se ele é o ponto 0,5, o x está aqui no 0. Ó, e o 5 no y. Então, ele está exatamente em cima do eixo y. Então, esse é o ponto C. Depois, nós temos a letra D, né, o ponto D, que é o menos 3 e menos 3. Então, ele está menos 3 no x e menos 3 no y. Ó. Então, ele está aqui. Essa é a coordenada D. Depois, nós temos a coordenada E, que é menos 2 no x e 0 no y. Então, menos 2 no x, 0 no y, é exatamente em cima do eixo, né, do eixo x. Depois, nós temos o 3 no x, então 3 no x e menos 2 no y. Então, aqui, juntando esses dois aqui, nós vamos obter aqui a coordenada F. Então, exercício barbadinho, só para lembrar, né, como que faz as coordenadas. Já o exercício 2, ele diz o seguinte, ó, dê os nomes dos polígonos cujos vértices são. Então, aqui o que nós vamos fazer? Né? Nós vamos botar esses pontos e vamos ligar todos eles, né, para ver qual o polígono que nós vamos descobrir. Então, ó, menos 2 e 2, então menos 2 no x, 2 no y, tá aqui. Lembrando, né, gente, x e y. Então, aqui nós temos o ponto A. Depois, nós temos 3 e 2. Então, 3 no x, 2 no y. Aqui nós temos o B. Depois, 1 e menos 1 está aqui. Depois vamos ligar o ponto menos 4 e menos 1. Então, menos 4 e menos 1 está aqui. Então, observem agora que nós vamos ligar os pontos. Então, eu vou ligar o AB. Vou ligar o CD. Né? Vocês me desculpem, esqueci de colocar CD. E aqui nós vamos ligar o BC e o AD. Observe que nós temos aqui um paralelogramo. Como que eu sei que é um paralelogramo? Os dois lados são paralelos e esses também. Tá ok, gente? Então, a letra A, vamos colocar aqui, ele é um paralelogramo. O paralelogramo. Ok. Depois, nós vamos fazer, então, a letra B, ok? Então, letra B, vamos lá, vamos fazer a letra B. Na letra B, vamos zerar aqui. Temos aqui o eixo x e o eixo y. Nós temos o ponto M, menos 1 e 3. Então, menos 1 no x e 3 no y. Aqui, ponto M. Depois temos o ponto N, menos 2 e menos 3. Então, menos 2 e menos 3 está aqui. Esse é o ponto N. E o ponto P é o menos 1 e o menos 3. Então, menos 1 e menos 3 está aqui. Esse é o ponto P. Ao ligar os pontos, nós temos aqui, obviamente, um triângulo, né, gente? E é um triângulo retângulo, né? É bem fácil de enxergar isso. Ok? Então, aqui nós temos um triângulo retângulo. Então, a letra B é um triângulo retângulo. Ok? Muito fácil, né? Agora vamos fazer então a letra C. A letra C, novamente, nós temos as coordenadas x e y, nós temos o R, que é o menos 3 e o 1, que nós temos o R, nós temos o S, que é o 2 e o 1, tá aqui o S, 2 no x e 1 no y, temos 3 e menos 1, então 3 e menos 1, estamos aqui, esse é o coordenada T, e menos 4 e menos 1, que é a coordenada U. Ao ligar os pontos, a gente já consegue ver aqui algumas coisinhas, né? Por exemplo, a gente consegue observar que isso aqui é um trapézio. E, gente, certo? A letra C é um trapézio. E esse trapézio, né, se vocês observarem, ele é um trapézio isósceles, né? Porque ele tem dois lados iguais. Então, o trapézio é um trapézio isósceles.
o isósceles, né? Por quê? Porque esse lado é igual a esse. Tá ok, gente? Então, bem fácil o exercício 2, né? Exercício 4. Determine o quadrante que se localiza os pontos MX nos seguintes casos. Então, observe. Quando que x, letra A, quando que x vezes y é maior que zero? Gente, quando que x vezes y é maior que zero? Em duas situações, quando os dois são positivos ou quando os dois são negativos. Concordam comigo? Regra dos sinais. Então, observem que se eu pegar esse ponto aqui, ó, ele é um ponto 1 e 2. Esse ponto aqui, 1 e 2, se eu multiplicar 1 por 2, ele dá maior que zero. Esse aqui é o primeiro quadrante. Se eu pegar esse ponto aqui, menos 4 e menos 1 e multiplicar, vai dar 4 a multiplicação deles. Também vai ser positivo. E esse aqui é o terceiro quadrante. Então, na primeira resposta aqui, nós temos o terceiro quadrante. Já na letra B, nós temos que a multiplicação desses dois caras, ó, quando eu fizer x vezes y, dá menor que zero. Quando que isso acontece? Quando um deles é positivo e o outro é negativo, ou o contrário. Então, por exemplo, se eu pegar o x positivo e o y negativo, eu vou pegar, por exemplo, a coordenada 1 e menos 2. Se eu multiplicar esses dois valores, dá menos 2. Logo, aqui nós temos o eixo, o quadrante 4. Né? Vamos colocar aqui que era o quadrante 1 e o quadrante 3. Né? E na letra B, além desse cara, eu também tenho o caso onde o x é negativo e o y é positivo. Por exemplo, esse ponto aqui, ó, menos 2 e 3. Se eu multiplicar as coordenadas, vai dar menos 6. Então, aqui é o segundo quadrante. Ó. Então, a resposta aqui é o quarto e o segundo, ou o segundo e o quarto. Por outro lado, ele também pede quando que x vezes y é igual a zero. Gente, por uma multiplicação c igual a zero, ou seja, letra C, para x vezes y ser igual a zero, tem que acontecer duas coisas, né? Ou o x é igual a zero, ou o y é igual a zero. Um dos dois tem que ser igual a zero, que são os dois. Tá? Então, quando que o x for igual a zero? Quando o x é igual a zero, nós temos todo o eixo y. Observem ó, que aqui no eixo y, esse cara aqui, ó, a coordenada x dele é zero. Então, por exemplo, esse ponto aqui é o 0,4, esse ponto aqui é o 0,2, esse ponto aqui é o 0 e o menos 3. Então, aqui nós temos o eixo y. Ou eu também posso pegar o caso quando o y é igual a zero. Se o y é igual a zero, eu tenho este eixo aqui. Por exemplo, essa coordenada aqui é 2 e 0. Então, 2 vezes 0 é 0. Então, aqui pode ser o eixo x, ou pode ser o eixo y, ou o eixo x. E quando que y mais x é igual a zero, gente? Quando y mais x é igual a zero, é muito fácil. Ó, basta um ser o oposto do outro. Né? Se a gente colocar aqui, eu tenho que, na letra D, deixa eu colocar para cá, ó, na letra D, quando que x mais y é igual a zero? Quando x ou quando y é igual a menos x. O que significa isso? Significa que se eu pegar, por exemplo, x igual a 1, o y vai ser o menos 1. Se eu pegar x igual a 2, se eu pegar x igual a menos 1, o y vai ser 1. Então, vai ser esta diagonal aqui, ó. Na verdade, vai ser esta diagonal aqui. Certo? Então, quando que y mais x é igual a zero? Quando eu tenho essa diagonal secundária aqui. Então, quais são os quadrantes? Já que ele pede o quadrante, né? É o quadrante 2 e o quadrante 4. Ok, pessoal? Então, bem simples de fazer. Ok, pessoal? Isso é tudo, pessoal.